entre ela e o Vicente já está tão grande, ela não tem qualquer interesse em casar, né? Ela fala sobre isso desde o início do livro, na verdade. Mas no final isso vai ficando cada vez mais intenso, à medida que ela vai ficando muito brava com toda a situação do Vicente, dele não tomar uma atitude, do envolvimento dele lá com as meninas no sertão, né? Ela não precisa de homem, ela resolve criar uma criança sozinha, né? Eles dão a criança para ela, tá? A criança fica com a Conceição. Aí você pensa, nossa, uma mãe dá um filho, né? Sim. Do mesmo jeito que ela perdeu o filho, ela chega pro marido e diz assim, não, ela pediu para mim e eu acho que a gente tinha que dar, sabe? É muito simples, na verdade. Tá? Então, e a Conceição sugere que eles vão para São Paulo. E aí a ideia do retirante nordestino, né, que sai do Nordeste e vai buscar trabalho em São Paulo. Né? E no capítulo 20 eles vão. Né? A Conceição consegue os meios para eles pegarem um navio, né, compra as passagens, lá consegue as passagens, e eles vão para o sul. Tá? E é o último momento em que a gente escuta falar do Chico Bento. Tá? A gente vai saber da Conceição ainda, que a Conceição está criando aquela criança, que a Conceição está lidando com a sua vida e tal, né? E que o Vicente ficou definitivamente para trás. Então, nada do que a gente esperaria num romance convencional entre ela e o Vicente acontece. Né? E a história do Chico Bento é pura desgraça, mas não de uma maneira sentimentaloide, sabe? Não é barato, não é simplório, não é clichê, tá? É nesse sentido que o Mário de Andrade diz que é um livro humano, sabe? É uma seca seca de verdade. A gente vê os efeitos dessa seca não pelo exagero da linguagem, tá? Mas pelas ações das pessoas. Aqui. A obra evidencia uma série de conflitos, relações sociais de opressão, de classe, de gênero, de nível cultural, mas não é panfletária. Tá? Ela não denuncia, ela conta uma história, aliás, duas, que nos revelam as tensões sem fazer qualquer tipo de libelo, tipo, temos que libertar, não, temos que libertar esse povo, temos que acabar com esse absurdo que o governo faz. Não, nada disso. Tem nada disso. Tá? E aí o Bueno vai falar sobre o livro. Estamos quase acabando, pessoal. É o 15, o grande marco da renovação pela qual passaria o romance brasileiro na década de 30, porque foi capaz de construir uma síntese de uma série de questões relevantes. No aspecto temático, ao trabalhar com dois planos de narrativa fortemente ligados a um grande problema, aquilo que chamamos aqui de apego à terra, Raquel de Queiroz pode tocar no drama da seca, na condição feminina e no processo de urbanização que começava a se generalizar, a partir de uma história extremamente simples, que pareceu a alguns críticos até simples demais. Eu queria falar, para terminar, sobre essa questão da autoria feminina. Tem um grande espanto entre os críticos sobre a autoria de uma mulher tão jovem, né, e teve quem duvidasse dela. Inclusive o próprio Graciliano. Eu tinha alguns trechos para ler, mas devido ao horário, eu acho que a gente... eu posso depois escanear a página e mandar para vocês. Tá? Mas a questão que faz com que eles duvidem parece ser que não se trata de um bom livro escrito por mulher. É um livro excelente, ponto final. Sabe? Eu acho que toda mulher já passou por isso. Né? E aí eu falo com as meninas que me corrijam se eu estiver errada, né? Essa coisa de, não, até que tá bom para ter sido feito por uma mulher, né? A gente escuta isso. Imagina em 1915 como seria, em 1930 como seria, né? Então, a gente tem pessoas que vão duvidar que ela tenha escrito esse livro. O próprio Graciliano vai fazer isso. Tá? Aqui, ó. Depois conheci
Raquel de Queiroz, mas ficou-me durante muito tempo a ideia idiota de que ela era homem. Tão forte estava em mim o preconceito que excluía as mulheres da literatura. Se a moça fizesse discursos e sonetos, muito bem, mas escrever o 15 não me parecia natural. O livro era bom demais para ter sido escrito por uma mulher. Então, vamos pensar sobre isso também, né? Sobre o lugar da mulher na literatura. Né? Esse é o livro, não é o primeiro romance da Seca, o primeiro é a Bagaceira, mas esse é o mais importante, assim, em termos de marcar, assim, o que vai ser aquela estética. Tá bem? Temos aqui as referências que eu usei hoje, tá? Estão todas aqui disponíveis para vocês. E vocês têm perguntas? Vocês têm dúvidas? Achei interessante na questão que ela vai trazer também as questões sociais que elas já vinham acontecendo, né? Com Euclides da Cunha, por exemplo, essa Sim. questão da, né, da cega com Canudos. E também fiz uma ligação com Vidas Secas, extraordinário, assim, a parte que ela porque hoje em dia nós falamos em produção independente, e ela, em 1930, falando disso, né? Então, Uhum. assim, espetacular. E essa questão mesmo que nos coloca, né? A sociedade nos coloca nossa inteligência, nosso poder de produzir, né? Que se atribui muito ao homem Uhum. e nos deixam assim, meio que à margem, né? Que a gente pode também fazer, por que não? Né? Sim, A inteligência é a mesma, exatamente. que Exatamente. ainda carregamos, né? Apesar de já ter mudado muita coisa, mas que ainda carregamos. Sim. Né? Então, ela está tratando disso desde então, né? E essa é uma questão, a questão da autoria feminina, quer dizer, a gente poderia falar muito sobre isso, né? A gente tem lá a Virginia Woolf, vai escrever um texto chamado Um Teto Todo Seu, em que ela fala exatamente disso, né? Que as mulheres foi relegado a um papel secundário, né? E que é como se elas não fossem capazes de escrever bons romances, né? E as pessoas se espantam quando as mulheres fazem isso. É o que acontece com a Raquel de Queiroz, né? As pessoas se espantam. Como assim? Essa menina tão, uma menina, uma mulher e tão novinha, né? E sim, é isso mesmo. E ela tem uma obra, a obra dela depois se aprofunda, ela vai entrar, vai produzir romances muito psicologicamente mais complexos do que esse. Né? Mas esse já, o romance de estreia dela, já é um absurdo, assim, né? É muito importante, e desde o início ele foi muito bem aceito. O que mais, pessoal? Professora, ela afunda bem a realidade no modernismo, a realidade daquela família, dessas pessoas em relação à seca, à fome, a Uhum, tudo. A Raquel maravilhosa. E assim, sempre ela tratando muito bem dessa parte da fome, da seca, da realidade mesmo. Porque o uhum, modernismo não tem nada de romance, assim. É uma realidade mesmo, pura, que ela trata no texto dela. Eu uhum. acho isso excelente. Sim. Ao mesmo tempo, não é como realismo, né? Ou como naturalismo, é diferente. Né? A gente não tem aquela quantidade de detalhes que a gente tem nos romances é, realistas, ou o tipo de romance que eu quero dizer, tipo Ela e o Vicente, que a gente tem nos naturalistas. Né? Todo romance naturalista tem um romance. Né? Todo, um romance no sentido envolvimento amoroso. Né? Ainda assim, aqui é muito diferente. Né? É uma realidade, ela parece. Ela é menos detalhada, mas é muito mais crua do que a gente tinha no realismo. O que mais, pessoal?
Enfim, minha gente, se vocês estão satisfeitos, não tem perguntas, eu vou encerrar a nossa gravação, tá? Eu vou colocar essa aula também lá no canal para nós, e daí a gente, vocês podem, de repente, rever alguma parte que vocês interessem, ou os colegas que não estão aqui podem falar, podem assistir, né? As Vinhas da Ira do Steinbeck, sim, é é outra tradição, né? Mas tem o seu, é um paralelo válido, Lincoln. É um paralelo válido, sim. Então é isso. Eu vou encerrando a gravação. Boa noite para vocês e a gente vai se vendo aí.